Então vamos nós. Então a gente vai fazer assim. Conteúdo, ele é curto, 40 minutos a gente termina, e depois vocês vão tentar aplicar o que vocês viram agora nas atividades que vocês já fizeram ou ainda não fizeram do bloco, tudo bem? E aí vocês vão ter uma horinha para treinar e eu vou ver o que foi que vocês fizeram nessa uma horinha. Então, enquanto isso, a gente vai expandir o que foi feito na segunda-feira. Refazer e expandir. Eu não consegui terminar o aspecto animal. A gente vai fazer ela agora, tá certo? Vamos fazê-la agora. Sim, senhor. Então, bora lá, vamos lá. Vamos lá, vamos entender qual é a proposta. Quando você encontrar uma das atividades, ela vai ter uma série de requisitos. Uma série de requisitos que vão spawnar, né? vão pedir múltiplas funcionalidades. O que eu vou mostrar agora é o jeito que eu quero que vocês façam os exercícios. Porque é da natureza do aluno querer tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Numa tentativa de economizar tempo, ele quer escrever logo tudo que ele tem na cabeça, o jeito que ele sabe fazer, e aí depois parar para testar. Só que, consequentemente, esse tipo de comportamento não só é nocivo, porque você acaba acumulando vários erros que você não consegue testar, e depois, quando vai tentar descobrir onde é que estava errado, está errado em múltiplos locais, como também não condiz com a realidade. A realidade é, você tem uma nova feature que você quer projetar, então você pensa o comportamento dela, planeja os testes, escreve código, ou então manda a IA escrever código, mas existe um ciclo entre o planejar, testar, implementar, verificar, e aí esse ciclo se repete o tempo todo. Então o que a gente vai tentar fazer? Dentro desse nosso micromodelo, eu vou explicar como é que eu quero que vocês façam os códigos. Então não basta o código existir, eu também quero que ele seja feito, entenda, da forma correta. Então, se você simplesmente faz de conta que os testes aqui, eles são progressivos. Deixa eu abrir aqui o nosso diagrama. Isso aqui eu já fiz em várias turmas. Mas se você olhar aqui para a atividade, o verdinho são os testes, tá certo? Então, primeira vez que eu fiz ele na turma, você vai passando nos testes conforme executa. Aí eu resetei a atividade e fiz de novo noutra turma. E aí você vai progredindo, o código ele vai subindo junto com o percentual de cobertura, o quanto que ele consegue implementar dos testes, tá? Então, vou fazer com você, então, agora é importante o quê? Entender o fluxo. Você que já viu o animal, não vou ler de novo a atividade para você. Eu vou partir do pressuposto de que você já viu o que é que tinha que fazer. E aí a gente vai implementar. Número 1, olha o que é que o teste pede. O primeiro teste, ele pede que você faça os métodos de iniciar e mostrar. Você só precisa dessas duas coisas, iniciar e mostrar. Então, o que é que eu sugiro? Você começa sempre fazendo a main sequinha, aquela main bem simples. Tirar o copilot, tirar a barra, pronto. Aquela main bem simples. Eu tenho uma main, vou chamar essa main tem um laço infinito. Esse laço infinito vai ler uma linha. Depois eu vou fazer o echo.
Depois eu vou quebrar essa linha em argumentos. Quando o teste roda, ele tem um eco. Para cada entrada, init, gato, miau. Essa é a entrada do teste. Ou seja, ele está pedindo uma requisição para que eu crie um gato que faz miau. Essa é a requisição. Quando ele imprime a resposta devolve a requisição. Só que para eu conseguir separar o que é requisição do que é resposta, as requisições elas vão ter um eco com o cifrão. Como quem diz, ele me pediu para iniciar um gato. Ok, iniciei. Ele me pediu para mostrar o gato, então eu mostrei. Tudo bem? Então é o nosso protocolo de requisição e resposta. Isso é a função que eu criei. A função ela só é invocada aqui na linha 10. Até então, tudo que foi criado, todos os defs que foram criados, ou as classes que foram criadas, elas foram apenas definidas, elas não foram invocadas. Eu faço a invocação aqui embaixo. É o equivalente ao main lá do C. É o ponto de entrada. Então isso daqui, a linha 12, seria o ponto de entrada do meu programa. Estou pedindo para ele iniciar a main. Diferente do C, em que obrigatoriamente a main tem que ter o nome de main, aqui ele poderia ter qualquer nome. O padrão mesmo, é assim. Se name igual a main, aí eu executo a main. Mas eu vou explicar isso só outro dia quando eu falar de módulos, tá? Quando eu falar de trabalhar com múltiplos arquivos. Por enquanto, cabe a gente entender que eu estou chamando a função ao invés de simplesmente deixar tudo jogado. Tudo jogado aqui funcionaria? Sim, só que fica bagunçado. A gente pelo menos vai criar uma função e invocá-la. E aí eu vou colocar logo de cara, para não esquecer, os dois pontos de parada de todos os exercícios, que é, se eu tiver o end, eu vou fazer um break, e se eu não tiver nada, eu vou mostrar que eu não tenho um comando inválido. Então, só essa estrutura aqui, ela já dá o corpo de partida do nosso código. Se eu rodar esse breguesso, eu tenho que ele já roda. Crie um gato que faz miau, comando inválido. Mostre, comando inválido. Por que inválido? Porque eu não implementei. Se eu mandar executar manualmente, show, não tem comando. Init, não tem comando, porque não está nada implementado. Então, isso daqui é o nosso ponto de partida, tá? A partir daqui, a gente vai começar a implementar, rodada por rodada, aquilo que o teste pede. Primeira coisa que o teste pede, o init e o show. Aí você pensa, para fazer o init e o show, o que é que eu preciso? Eu vou precisar criar a classe, criar os atributos, fazer o toString, mas eu não preciso fazer um método de geração, não preciso fazer método de envelhecer, eu só preciso desses métodos aqui de... tirar. Então, class animal, meu animal vai ter, o que é que o animal tem? Um espécie, que é um string, lembra de colocar os tipos em tudo, e um sound, que é uma string. Vou fazer as atribuições. Species recebe species, self.age recebe. Lembra de, por enquanto, colocar tipo em tudo para se acostumar mentalmente. Recebe 0. Self.sound, que é um string, recebe sound. Só que diz, a função não recebe unidade. Como é que funciona? Não existe uma relação de 1 para 1 entre os parâmetros que você recebe e os que você inicia. Eu convencionei que todos os animais obrigatoriamente vão começar em 0. Não teria problema nenhum e seria totalmente ok fazer um age aqui. Só que eu quis colocar
diferente só para expressar que eles podem ser diferentes. Não estaria errado colocar o age aqui, tá? Def, str, self, obrigatoriamente isso retorna um string e eu vou fazer logo a string que ele pede. Quando eu fizer um show, o que é que ele quer ver? A espécie, dois pontos, a idade, dois pontos, o sound, self.species, dois pontos, self.age, dois pontos, self.sound. Se eu rodar o meu código, vai continuar sem rodar nada, porque a interface, tá vendo aqui, ó, a interface, o que pega a requisição do usuário, interpreta, invoca o domínio, isso aqui é o domínio, interpreta e apresenta o resultado, não está fazendo esse elo. Então a gente tem que adicionar. Ok, se o argumento for init, o que é que eu vou fazer? Elif. Se o argumento for init, eu tenho que criar um novo animal. Só que aí eu ainda não tenho nenhum objeto animal. Então eu vou criar, deixei propositalmente aí do lado de fora. O seu animal não é para ser criado assim, tá certo? Então se vocês olharem a resposta da IA, ela vai mandar você criar isso daqui. Pode criar um animal qualquer, inicializado com qualquer valor, porque o teu objetivo é ter um objeto existente para manipulá-lo. Então não tem problema nenhum você criar ele vazio. Teu animal é do tipo animal. Só que isso aqui é redundante, tá? Muito, mais do que o normal. Agora, se eu pedir para iniciar, eu vou iniciar um novo animal. Sempre atento à regra da ordem. O que é que ele diz? Primeiro é a espécie, segundo é o som. Então, o args1 é a espécie, o args2 é o som. Você está usando essa mesma sequência no construtor? Sim. Primeiro é a espécie, segundo é o som. Se você quiser nomear, não tem problema nenhum. Species é arg1. A gente vai reescrever isso de forma mais legível já. Se eu rodar aqui, ele ainda não funciona. Por quê? Porque eu ainda não fiz o gancho do show. Então eu tenho que ir ainda lá e fazer o gancho do show. Elif arg0 é igual a show. E se isso acontecer, então print animal. Se eu fiz certo, ele agora já passou no primeiro teste. Tá vendo que o primeiro tá verdinho aqui? Então eu posso caminhar entre os testes. O primeiro ele já está passando, ó. Então agora eu vou para o próximo. No próximo eu tenho que fazer o quê? O grow, que é o envelhecer. Então vamos para as primeiras dicas de hoje. Até então eu estava fazendo o que eu já fiz, só que no formato de loop, tá? Então, primeiras dicas de hoje. Lembra que o teu código, ele também é iterativo. Se você quer interagir, é só executar ele no modo de interação manual. Show! Não mostra nada porque ele está mostrando o objeto inicial. Quero iniciar um gato que faz miau. É um gato inglês, né? É assim? Miau? Miau. Como é que é o nome daquele bicho da equipe Rocket? Miau, é assim mesmo, né? Ah, é? Então deixa eu criar um outro gato aqui. Miau, miau. Assim? Mas isso é gato no final. Hã? Se for o nome do gato. É o nome do gato lá da equipe Rocket. É miau. No final é TH. TH? É WTH. Ah, sim? É assim. Pesquisa aí, mano. É? Ih, deu erro, por quê? Init. Ah, tá, é o gato miau. Tudo bem.
É o Pokémon mais inteligente de todos, né? É o único que fala. Então, vendo, o meu código, ele é testável. A primeira coisa para você lembrar. Se você quiser tirar o eco para poder interagir melhor, você pode tirar o eco aqui. Só dar um comentário nessa linha. Init gato miau. Você tem um código sem interação. Então, a primeira dica é essa. Segunda dica. Então, bora lá que essa daqui é mais interessante. Tá vendo aqui esse if, elif, else, esse paranauê aqui? Foca que agora é a funcionalidade complexa. Foca aí, presta atenção. Quando nós temos Obrigado, Ricardo. Quando a gente tem essa ideia de pegar um elemento e compará-lo de forma contínua, a gente tem 3 abordagens por ordem de inteligência, técnica, poder computacional. A mais flexível, mas também a mais manual, é esse encarreirado de ifs, elifs e elses. Isso você vai ter em todas as linguagens. Qual é a vantagem? Você pode comparar qualquer coisa, fazer qualquer verificação, testar qualquer coisa no meio do caminho, e é sua responsabilidade saber se você está checando tudo ou não está checando. Em algumas linguagens, você tem o switch case. Você lembra do switch case? Switch case vem lá do padrão do C. Então você tem switch case extremamente restrito, que seria o padrão lá do C, do C++ e do Java. Por que eu digo restrito? Porque no switch case, normalmente o do C ou do C++, você tem um elemento aqui que obrigatoriamente é um número, e você tem os cases que obrigatoriamente verificam o valor desse número. No C é assim, você não pode ter um switch case, por exemplo, que vê um string. C++ você também não tem um switch case que faz uma comparação complexa, tá? Você vai para uma linguagem como um Go, por exemplo, você tem um switch case que ele é um pouco mais inteligente, um Go, sei lá, um Java. Esse switch case do Go e do Java, eles permitem que você pelo menos compare objetos. Você tem ali um texto, e aí você consegue comparar o texto. Para além do switch case, pessoal, está tendo muito ruído. Bora lá, minha voz não vai aguentar não. Para além do switch case, você tem uma funcionalidade muito mais poderosa, chamada pattern matching, tá certo? Isso daqui, ele nasceu lá nas linguagens funcionais, então ele é filho das linguagens funcionais, em que ao invés de só fazer um teste de se algo é algo, o pattern matching, ele vai muito além. Ele entende padrões, por isso que a ideia é pattern matching, ele desempacota valores, ele trata casos excepcionais, e mesmo nascendo em linguagens funcionais, como o negócio era muito útil, fácil e expressivo, ele começou a ser incorporado em praticamente toda a linguagem moderna de alto nível. Então você tem isso já em Rust, você tem isso em C#, você tem isso em Swift, você vai ter isso agora na nova versão do TypeScript. Então, o que é a ideia do pattern matching? É um switch case com muitos esteroides. Então, eu vou mostrar como ele é aqui no Python, para a gente entender como ele simplifica a nossa vida, tá? Então, número 1. Ao invés de utilizar um if, a gente vai utilizar um comando de match. Beleza? Então, o match seria equivalente ao switch case, o switch. Aqui, eu vou colocar o elemento que eu estou avaliando. O elemento que eu estou avaliando, no caso, seria o argumento. Então, eu poderia simplesmente pegar esse elemento aqui, que é o cara que eu vou avaliar, e jogar para cá. Então, eu vou avaliar o resultado desse split. Tá vendo aqui? Eu vou avaliar o resultado do split. E aí, agora a gente começa com os nossos cases. Caso o meu split, olha o poder aqui do pattern matching. Caso o meu split seja um vetor cujo único elemento seja um end, então eu posso literalmente dar um break.
Tá vendo aqui como é a expressividade? Ele está verificando, ei, o que tem nesse objeto? Se esse objeto for um vetor que só tem um elemento e o elemento é um end, então o que eu faço? Break. Se esse cara que eu estou analisando, aí agora vamos para um caso legal, ó. Se esse cara que eu estou analisando for um vetor, o primeiro elemento for um init, ele tiver 3 elementos, eu já vou desempacotar o segundo e o terceiro. Para o segundo eu vou dar o nome de species, para o terceiro eu vou dar o nome de sound. Caso eu tenha essa estrutura, ou seja, um vetor de 3 elementos, o primeiro elemento é um string de valor init, e o segundo eu já desempacoto e o terceiro eu já desempacoto, então eu vou fazer essa linha de código. Como eu já extraí as variáveis, eu posso fazer isso. Caso o terceiro, olha que legal, caso o terceiro seja um vetor com um elemento e o elemento for show, eu imprimo isso daqui. E caso eu não tenha caído em nenhuma dessas anteriores, eu imprimo isso daqui. E aí, ficou mais limpo a sintaxe, sim ou não? Absurdamente mais limpo. Tá? Então, eu estou analisando um elemento e eu já consigo, no processo de análise, perguntar: esse cara que está entrando no match é um vetor? É um elemento individual? Ele tem determinado valor? Ele não tem determinado valor? Então, por exemplo, eu poderia fazer aqui um caso especial. Um caso especial. Se por acaso eu estiver criando um gato, exemplo, eu sei que aqui é um absurdo, mas se eu estiver criando um gato, print, putz, outro gato, melhor, adoro gatos assados. Ok? Então, se for init e o segundo for um gato, ele vai fazer isso daqui. Bora testar? Init, eu quero um gato que faz miau. Adoro gatos assados. Mas se eu fizer um cachorro que faz au-au, ele roda só o gato. Ele roda só o código de baixo. Então, o pattern matching, ele não consegue apenas entender se eu estou lidando com um elemento individual, se eu estou lidando com um vetor, como também verificar a quantidade de parâmetros. Exemplo, comando inválido ou argumentos. Comando ou argumentos inválidos. Então, ele só vai entrar aqui se eu der 3 valores para ele. Se eu agora, por acaso, executar init gato, comando ou argumentos inválidos. Por que ele não rodou o init? Porque o meu critério aqui, para ele entrar nesse caso, era que a entrada deveria ter 3 valores. E como eu só coloquei a primeira, ele não conseguiu fazer o match de um vetor com 2 elementos para o que eu esperava, que era um vetor com 3 elementos. Tudo bem? Então, se você pegar qualquer linguagem de alto nível agora, moderna, você vai ter funcionalidades legais como essa, que são extremamente descritivas. Esse aqui é lindo, rapaz. Você vai para a linguagem funcional, linguagens funcionais são basicamente isso, para lidar com dubiedades. É lindo demais. É lindo demais. Então, quando você cair lá num if-else, por exemplo, você já pode testar ali o match. Isso daqui, lembra, é todos os casos, não, é como se fosse o else aqui, o default, né? Aquilo que não foi visto em nenhum dos casos anteriores. Então, essa é a primeira técnicazinha de hoje. Vamos continuar nosso código, aproveitando isso que a gente já viu. Segundo, aí ele já pede, ó, você precisa fazer o grow
Eu vou para comando inválido. Vou chamar isso daqui de parâmetros inválidos. Agora ele quer o grow. Aí você vai lá, olha no diagrama, vê como é que vai fazer o grow. Aí você pode começar pelo domínio, ou seja, pelo animal, ou pela interface, pela main, aquilo que você achar mais legal. Eu normalmente começo pelo domínio, porque eu já coloco os tipos, e aí quando ele casa lá na interface fica legal. Então agora eu tenho uma função ageBy. E aí vamos para o segundo conteúdo de hoje, né? O terceiro ou quarto, sei lá. Existem vários tipos de capitalização em nomes. Os mais comuns são o camel case, o snake case e o Pascal case, tá? Então, qual é a regra? Eu falei isso aqui, a mesma disciplina, eu falei não, né? Pronto, então vamos lá. Qual é a regra para você saber se vai fazer assim, se vai fazer assim, se vai fazer assim? A regra é: se a linguagem não definir, o projeto deve definir. Algumas linguagens obrigam que seja de determinada forma. É regra lá na definição da linguagem. Outras deixam aberto. E cada projeto ou biblioteca que define como é que você deve se comportar. Então, por exemplo, se você trabalha com Java ou com Go, elas são definidas pela linguagem. A linguagem obriga que seja daquele jeito. Não que obriga, mas é boa prática. Então, JavaScript, eles seguem a regra do camel case, tá? Java principalmente, JavaScript vai ter algumas variações, mas Java obriga que seja assim. Então, quando você está lidando com métodos, primeiro vai em minúsculo ou variáveis, e a partir de então todos os outros que trocam de palavra, eles são maiúsculo. Se você está no C, o C é o snake case, mas não obrigatório. C e C++, eles são muito flexíveis em relação a isso. Então, quem define o projeto que você está trabalhando? Então, você começa a trabalhar numa Codebase, você tem que seguir as guidelines de estilo, style guidelines. Você vai seguir as diretrizes de estilo do seu projeto. As diretrizes de estilo dizem como é que você vai nomear os elementos, como é que você vai nomear as constantes, como é que você vai nomear isso e aquilo outro. Tudo bem? Normalmente, linguagens procedurais utilizam o snake case e linguagens orientadas a objeto usam ou o camel case ou o Pascal case. Isso aqui, no caso, seria, por exemplo, quando você vai para Golang, ele tem uma regra de você fazer o início em maiúsculo e depois minúsculo, maiúsculo. Quando você tem elementos públicos, depois começa com minúsculo para privados. Então, a regra é: se a linguagem não definir, o projeto vai definir. Como a gente está em Python, o mais comum do Python é a gente fazer o snake case. Então, a gente vai fazer ageBy, ao invés de fazer camel case. Tá? Mesmo que no diagrama de classes, que é genérico, você encontre o camel case, aqui a gente vai fazer snake case. Se eu me confundir, sei lá, porque eu estou vindo de outra disciplina, só você lembrar, professor, ali é o underscore, né? O underline, que a gente chama de underline que é underscore. Então, eu quero aumentar de um determinado incremento. E o que é que ele retorna? O tipo de retorno vai variar dependendo de que momento vocês baixaram a atividade. Eu comecei a atualizar algumas atividades para elas ficarem coerentes com a proposta da disciplina. Então, o que a gente vai tentar fazer? Separar o domínio da interface. Então, a gente não vai ficar fazendo prints aqui dentro do domínio. A gente vai aprender a lidar exceções como valores, erros como valores e erros como exceções. No ageBy, bem simples, a gente poderia fazer o seguinte: eu quero envelhecer, mas a morte é uma fatalidade. Se ele morrer, ele não envelheceu de forma saudável, o bicho morreu. Tá certo? Teve um erro de percurso, o bicho morreu.
Então eu vou tentar envelhecer o bicho aqui. Self.age mais incremento. Se por acaso, quando é que ele morre, hein? Self.age maior ou igual a 4, então o bicho morreu. Eu não vou deixar que ele passe do 4 e vou avisar que infelizmente ele envelheceu, mas ele não está mais vivo. Se não, ele envelheceu. Tá vendo aqui nossa lógicazinha? Ah, professor, mas eu queria só fazer um print aqui. Eu queria fazer aqui um non e aqui se desse ruim eu fazia um print. Não tem problema nenhum. Não está errado. O que eu quero é que nós tenhamos mais ferramentas para poder fazer o tráfego de dados. Tudo bem? Resolve o problema, o seu print, nesse código pequeno? Resolve. Só que quanto mais cedo a gente aprender a pensar em separar os elementos, aqui eu tenho informações sendo geradas, aqui eu tenho informações sendo apresentadas, melhor. Então, mesmo que você tenha feito o print, aí eu convido você a tentar novas ferramentas. Tudo bem? Então, o age by simplesmente avisa se o bicho conseguiu envelhecer ou não. E aí aqui na apresentação a gente pode fazer a verificação. Se por acaso eu tiver feito qual é grow, né? Se eu tiver tentando envelhecer, eu vou pegar a idade e aí eu vou chamar animal.ageBy e aí eu vou converter a idade para inteiro. Observe que isso daqui não é como no C. No C, a gente usa assim, né? Int de age. Não era assim que a gente fazia o cache no C? Porque isso daqui era pegar o dado que está aqui e tentar converter para outro elemento. Só que no Python, no TypeScript, em outras linguagens, isso daqui é chamado construtor de tipo. Então, o int também é uma função que pega esse elemento e tenta construir o inteiro a partir desse elemento. Da mesma forma, existe o float, que tenta construir o float a partir do dado. Tá certo? E existe o string, que tenta construir o str, que tenta construir o string a partir do dado. Então, aqui eu quero construir um inteiro a partir do dado. Observe que o parêntese fica como uma função. Se por acaso o meu bichinho morrer, se ele conseguir viver, 1 mais 1. Se não, eu aviso que ele morreu. Print. Qual é a mensagem de erro? Tem a mensagem de erro? Tem? Animal morreu. Print. Animal. Ponto. Species morreu. Eu contei para vocês a piada do 1 mais 1 já? Não? Era uma prova de FUP, aí tinha um caso como esse. E aí o cara tinha aqui a condição, se ele não envelheceu, faça 1 mais 1, se não, avise que ele morreu. E aí eu perguntei para ele, querido, por que é que você botou 1 mais 1? Aí ele disse, é porque eu só queria o else. E aí se eu não botasse nada, o bicho não compilava. E aí em C, isso daqui é um assignment válido, né? Isso daqui é válido. Aí disse, querido, existe a negação. O que você queria era a negação do if. Você não precisa fazer esse 1 mais 1. Ele só queria o else. Se o animal não conseguiu envelhecer saudavelmente, avise que ele morreu. Tudo bem? Aí a gente volta para cá e, peraí que esse negócio de ficar aumentando e fechando o código. Ó, passou em outro teste, tá vendo? Ó, o bichinho aqui tá vivo e tá feliz. Não, tá aqui. É o teste 1. Pronto. Tá vivo e feliz. Próxima técnica de hoje. Tá vendo esse número jogado aqui no meio do código? Um número simplesmente cagado aqui no meio do código. Vocês sabem como é que a gente chama esse número que está jogado no meio do código, ou variável solta no meio do código? A gente chama isso aqui de magic numbers. Números mágicos, variáveis mágicas, que é como se o cara que não conhece teu código
olha para esse 4 e pergunta de onde foi que ele tirou esse 4, o que esse 4 significa, né? O que esse 4 significa? E uma das regras do Clean Code, né, da programação limpa, é não crie números mágicos no meio do teu código. Esse 4, se ele representa algo, ele deveria ser colocado aqui como algo legível. O que esse 4 representa? A idade da morte. Então, nunca deixe números mágicos no seu código. Uma técnica tudo que está sendo criado aqui são atributos do objeto. Cada objeto vai ter o seu próprio espaço de memória com os seus próprios atributos. Se você quer criar constantes associadas a uma classe, você pode criá-las aqui, ó, tá certo? Então você poderia dizer que a idade da morte, dead age, por exemplo, é o 4. Quando você coloca algo todo em maiúsculo, você mesmo que não tenha colocado que isso é um const, por convenção, algo que é escrito todo em maiúsculo expressa uma constante. Então, mesmo que a pessoa não saiba onde aquele negócio foi criado, na hora que ele vê animal.deadAge, você sabe que está lidando com algo que não deve ser alterado. Você sabe que está lidando com uma constante. Segunda informação. Você percebe que agora eu não estou usando o self, tá vendo? Eu estou usando diretamente o animal.deadAge, para expressar que essa variável, ela não está no espaço de memória do objeto, né? Ele não é do self, ele é o espaço de memória da classe, que é comum a todos os objetos. Em outras linguagens, a gente chama isso daqui de atributos estáticos. Na verdade, conceitualmente, ele é um atributo estático. Se você tivesse em Java ou em C++, esse cara seria expresso com um static. Em Java, em C++, em TypeScript, ou seria um static, ou seria um const, ou seria um final. Ele vai mudando ou então pegando agrupamentos desses nomes dependendo da linguagem, tá certo? Ou seja, ou eu estou dizendo que ele pertence à classe, ou eu estou dizendo que ele não pode ser mudado, ou eu estou dizendo que ele pertence à classe e não pode ser mudado. A escolha da palavra vai depender da linguagem que você estiver trabalhando, tá certo? Mas no Python basta dizer que ele está aqui. Estar aqui significa dizer que ele pertence à classe e ser todo em maiúsculo expressa que ele não pode ser alterado. Tudo bem? A gente chama isso de constantes estáticas, né? Isso daqui seria uma constante, que ele não pode ser alterado, e estático porque ele pertence ao escopo da classe e não ao escopo do objeto. Tudo bem? Show? Então, ó, o que é que a gente já viu hoje? Número 1, a gente entendeu a programação em loops. Número 2, a gente viu o pattern matching, que tem vários outros desdobramentos que eu não vou colocar agora, vou colocar quando a gente precisar. Número 3, nós vimos de não deixar números mágicos no meio do código, ou variáveis mágicas no meio do código. Para todas essas variáveis mágicas, a sugestão é nomeá-las como constantes estáticas. Tudo bem, bora para a próxima. Número 4. O que está faltando agora? Só fazer barulho. Então, no fazer barulho, eu posso fazer o make noise, né? Self e retorno um string. Qual é a lógica do fazer barulho? Se o self ponto, não, é o age, né? Se o age for 0, não, 1, se ele for muito novinho, é 0 que é muito novinho, né? Se o age for 0, o bichinho ainda é um infante.
Tem um nome próprio para quando a espécie é muito novinha. Não é filhote. Infante. Infante é genérico também para seres humanos. Mas tudo bem, vai. Se ele for muito novinho, ele dá só um grunhido. Se ele for muito novinho, eu acho que vocês já escutaram. A mãe de vocês vai dizer: pare de passar a mão no bicho, senão ele vai. Não é da. Vocês não são não do Ceará? Amufinar. Não é amufinar, não é do vocabulário de vocês. Vocês não sabem o que é amufinar? Amufinar é quando o bicho é bem novinho, o cachorrinho gatinho. Se você ficar alisando demais, o bicho morre. Aí a mãe da gente diz: pare de alisar o bicho, senão você vai amufinar, vai matar de tanto alisar. Professor, o senhor cobra que em todos os testes você diga o que é que ele tem que dar? Porque assim. Sim. Por quê? Para não acontecer esse caso aqui, ó. Por exemplo, se self.age for igual a that age return como é? Rest in peace, vá com Deus não, como é? Descanse em paz, rest in peace. Quando você coloca um caso desse, ele ajuda você a perceber que está faltando caminhos de código. Se eu não tiver isso daqui, ele consideraria isso daqui um código válido. Só que ele vai dizer, olha, ou ele vai retornar essas duas constantes, ou vai retornar none. Quando você obrigatoriamente coloca que quer uma string, ele já te avisa. Existem CodePaths, caminhos de código, que você esqueceu de avaliar. Aí você lembra, tá, para todos os outros casos, o que é que eu vou fazer? Return self.sat. Beleza? Aí se você quiser, será que a gente consegue escrever isso como um pattern matching? Eu vou dar um match em self.age, não é isso? Qual é o primeiro caso? Case 0, retorno isso. Qual é o segundo caso? Case that age, aí eu retorno isso. E o caso default, case underscore, retorno isso. Aí ele já percebe que você cobriu todos os casos. Tudo bem? Se você não tiver isso daqui, ele vai avisar: ei, tem certeza? Não só o match diz que você não cobriu todos os casos, como a própria definição da função diz que tem CodePaths não definidos. Tudo bem? Tem que ser identado, senão ele reclama. Blá, 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 blá. Bora adicionar mais um caso aqui. Nós, se é o barulhinho, faz barulho, você vai imprimir. Atenção, se você fizer só isso, make noise, ele não vai dar erro, porque ele realmente está fazendo algo. Mas quando você tentar imprimir, o teu noise não está gerando nada, e era para gerar algo. Aí você percebe, ups, eu esqueci de imprimir. Aí você volta aqui e imprime a saída. Pronto, passei em todos os casos de teste. Ok? Então o que a gente quer gerar é esse tipo de comportamento. Nosso é esse último aqui, dessa última implementação. Isso aqui é o que eu fiz nas outras turmas. O nosso código, a gente começou de pouquinho, né? A gente fez aqui essas últimas, passamos nos primeiros testes, nosso código foi crescendo junto, a gente implementou mais um pouquinho, passamos nos próximos testes, depois a gente fez o resto e passou nos outros testes. A gente vai como uma montanhazinha que vai crescendo. Vamos para a última técnica de hoje, tá certo? E aí depois eu deixo vocês treinarem e adaptarem as técnicas para as outras funcionalidades. O objetivo é que vocês façam o carro utilizando a estratégia que a gente viu hoje e estudem, foco, estudem para conseguir refazer sem consulta. Quando eu digo de sem consulta, é zero consulta, é fazer mesmo só na base da memória. Ou seja, faz amém, é para você, amém é o quê?
Amém? Eu crio, decorar. Eu crio a função, invoco a função, crio o objeto, loop infinito, leio a linha, dou o eco e faço match para cada um dos argumentos. O primeiro é o end, o segundo é o argumento inválido e no meio tem os tratamentos de dados. É decorar. Por quê? Porque a gente vai fazer isso em todas as atividades. Tá certo? Então, quanto mais fácil você explicar para o seu cérebro que isso é relevante, menos déficit cognitivo você vai levando para as outras atividades. O seu cérebro só vai decorar aquilo que você disser para ele que ele precisa decorar. Hoje em dia eu tenho certeza que vocês não decoram mais o telefone de ninguém. Ou alguém ainda aprende o telefone dos colegas? Antigamente, antes de existir smartphone e agenda, você sabia os telefones de todo mundo decorado. Por quê? Porque você não tinha onde anotar. Tá certo? Eu sabia o telefone do meu pai, da minha mãe. Eu só sei o telefone do meu pai, da minha mãe, da minha namorada, não, minha esposa, o fixo da casa dela, porque são pré-smartphone. Então eu sei porque eu ia no telefone de botão. Vocês ainda têm telefone de botão na casa de vocês ou não? É só celular agora? Alguém ainda tem telefone aqueles fixos de botão que você aperta assim? Meu, lá em casa antigamente tinha, mas aí parou. Parou, né? As próprias operadoras, algumas nem colocam mais plano com telefone de botão. Meu pai ainda tem, eu ainda tenho. Mas na época do telefone de botão você tinha que decorar. Como você já disse para o seu cérebro que essa é informação não relevante, você não aprende mais telefone de ninguém. Só que você tem que explicar para o seu cérebro que tudo que você está vendo aqui é relevante. Tudo bem? Quando você sair da disciplina, você vai poder se dar ao luxo de escolher o que você deve decorar e o que não. Mas aqui, você ainda não tem esse luxo. Tudo bem? No futuro, quando você estiver migrando de uma linguagem para outra, você pode definir, beleza, eu já entendo que é o pattern matching, eu estou aqui programando em Scala e eu ignoro aqui de ter que decorar a nova sintaxe. Eu já sei o conceito, eu vou só descrever o que é que eu quero que ele faça, use o pattern matching para cobrir todas as possibilidades e para o caso especial faça tal coisa. E o GPT, o Copilot, o Cloud Code, o Codex vai fazer para você. Porque nessa etapa da sua vida você já separou, eu sei o conceito, como esse conceito vai ser implementado nessa linguagem que não me importa, não faz diferença para mim. Só que aqui não, aqui eu preciso que vocês entendam não só os conceitos, mas também como eles são escritos decoradamente. Entenderam? Beleza. Vamos para a próxima técnica. Quando você acessa lá um site, que por acaso o site está indisponível, aparece um número para você. Você já prestou atenção? Qual é o número que aparece quando você tenta acessar um site e ele não existe? 404? Sei lá. E quando você é indisponível, né? O site existe, mas ele não responde dentro do timeout. E quando você tenta procurar uma página que não existe, 401 eu acho, alguma coisa assim. Eu não sei se o carro que vocês andam, o carro do pai de vocês, da mãe de vocês, quando queima uma lâmpada, quando dá algum problema, ele acende um código no painel. O carro de algum de vocês é assim? Do pai ou da mãe? Ou vocês nunca nem prestaram atenção nisso, porque vocês não fazem manutenção? Para muitos dos carros, você tem um meio termo entre o carro nem é analógico, uma Paraty 86, nem é um carro futurista, né, assim, desses novos, que ele diz exatamente qual é o erro. Lâmpada dianteira do farol de milha queimada. Muitos dos carros estão nessa faixa meio termo. Então, ao invés de ele ter um painel super que diz exatamente qual é o problema, por exemplo, o meu é assim, a minha espinha é assim, ele dá só um erro 48, erro 36, erro 29. Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá na internet para consultar, ou então seria equivalente a pegar o manual e olhar o que é o erro 28. Aí vai aparecer que é a luz da placa que está queimada. Então, existe um padrão em programação que é retorno de erro por código. Então, quando você tem um comportamento que pode gerar múltiplas saídas,
você simplesmente tabela essas saídas e retorna algum dos itens dessa tabela. Tanto é assim no web, quanto é assim quando você executa. Todas as vezes que você executa um comando no terminal, se esse código é Nautilus, aí eu matei ele, quando o teu programa morre de uma forma não natural, não previsível, isso gera um código de erro. E esse código de erro vai para o terminal. E a gente programa, às vezes, manipulando esses códigos de erro. Para que eu disse tudo isso? Para dar corpo ao que a gente vai fazer agora. Faz de conta que você tem uma cabra. Você já tiveram algum animal de estimação na vida? Eu tinha um cachorro. Pronto, eu vou fazer aqui. Você tinha um cachorrinho. Então você vai lá e o nome do meu cachorrinho era... Meu pai colocou o nome do cachorro de Dick. Porque na época ele não sabia o que era, mas o cachorro se chamava Dick. Hoje eu não... Vamos chamar de Dick assim para ficar menos feio, né? Naquela época ninguém sabia nada de inglês, então meu primeiro cachorro era Dick. Mas Dick é um nome, é um apelido? Hã? Dick é apelido para Richard. Tudo bem, mas não vamos entrar nesse mérito do que seria Dick agora. Foco! Tá certo? E o cachorrinho, ele fazia... Ele era um cachorro elegante, ele... Como é que é o latido em inglês? Não é au em inglês. Como é que os bichos latem em inglês? Bow, né? Não. Bow. Não, é bow. É um negócio assim, né? Sei lá. Bow, alguma coisa assim. O meu cachorro late assim, não interessa. O cachorro é meu, ele late como quiser. Bow, tá certo? Ele é inglês. Aí eu passei anos e anos brincando com o cachorro. O cachorro já estava velho. E aí eu inventei, eu queria que o bichinho comesse uma coisa especial, né? Aí eu dei uma comida que não devia. Ele envelheceu e o bicho morreu. Na verdade ele foi mordido por uma cobra e morreu, mas tudo bem, tá certo? Aí eu queria brincar com o bicho, né? Só que o bicho não respondia mais, eu não conseguia mais brincar e eu pensei, já sei, eu vou voltar no tempo, então eu vou mandar ele voltar a ser criança. E agora ele está vivo de novo e faça barulho. Nós. E aí ele voltou a existir. Nosso programa está funcionando corretamente, sim ou não? Não, porque que eu saiba, cachorros não ressuscitam, não é verdade? Então depois que ele morreu, não era para eu ter conseguido fazer o bicho voltar à vida. Tá vendo aqui, ó, o cachorrinho voltou à vida. Ué, será que eu consigo fazer ele voltar até antes do nascimento, menos 10? Olha que legal, agora ele tem muitos anos pela frente, né? Ele tem mais 9 anos de vida. Eu percebi que meu código está errado, então eu vou lá e faço o seguinte, olha, eu não posso ter um incremento negativo, porque isso não faz sentido. Só que agora eu não sei mais se ele deu errado porque o parâmetro foi errado ou ele deu errado porque morreu. Então, uma forma de fazer isso é retornar erros por valores. Só que é muito ruim a gente começar a retornar inteiros. O padrão seria esse, tá certo? Ó, vou mostrar aqui uma forma errada, tudo bem? Mas assim, completamente funcional. Ok, eu vou chamar de 0. Argumento inválido, eu vou chamar de 1. E morreu, eu vou chamar de 2. Então, por acaso, se foi isso,
eu faço um animal, ponto, argumento inválido. Se for isso, eu faço animal, ponto, morreu. Se por acaso for isso, eu faço animal, ponto, ok. Tá vendo aqui, ó? Retornei um inteiro e através desse inteiro eu consigo manipular diferentes tipos de dados. O que é o problema? Mesmo que funcione e que eu possa manipular isso daqui lá embaixo, a manipulação seria simples, ó. Eu não já estou bem aqui? Ó, vou usar outro matching aqui, ó. Eu gosto desse negócio. Caso o age by, se ele for animal ponto morreu, eu imprimo isso. Caso seja animal ponto argumento inválido, eu imprimo argumento inválido. Caso qualquer outra coisa, eu não faço nada. Não fazer nada, o equivalente a 1 mais 1, seria o pass. Ó, nosso código está funcional. Eu consigo retornar múltiplas opções de erro. Esses erros estão identificados em algum lugar, mas eu tenho um problema que ó, bora rodar aqui só para mostrar que funciona. Eu quero fazer eu quero iniciar o Dick, que agora faz miau, ele está com um complexo de gato. Se eu tentar pedir para ele fazer barulho, ele é muito novo. Eu quero socar ele de volta na barriga da mãe. Bora, volta para a barriga da tua mãe, cachorro que nasceu com um complexo de gato. Só que eu não consigo mais porque ele está dando argumento inválido. Mesmo que funcione, ele é ruim, porque, foca aqui pessoal, existe existe hoje uma onda, tá certo? Uma onda sobre como fazer código bom, que define que antes de... Cara, eu fiz um curso tão legal sobre isso, que era... Ele se chama assim, DDD. Domain Driven Design. O que esse cara diz? Ele diz a seguinte coisa. Sim, de forma muito simplificada, antes de ter código, você precisa que... Traduzindo para o nosso nível, você precisa que as assinaturas, os protótipos, descrevam com clareza os comportamentos. Ou seja, essa ação gera esse objeto, esse resultado. Ou então essa ação gera esse erro. E sem olhar para código nenhum, só olhando as ações, eu consigo, tanto eu que sou o cara que implementa, quanto o cara que projeta, quanto o cara que valida, todo mundo consegue entender o que é que código faz só pelo protótipo, traduzindo no nosso nível, entendeu? Então, um bom código, uma boa codebase, consegue expressar com bastante clareza todos os fluxos de comportamento só pelo protótipo. Beleza? Através dos objetos que são gerados, através de quem recebe esses objetos, através dos novos objetos que são gerados, e aí eu consigo descrever quais são as fronteiras entre os domínios. Apenas esses objetos entram aqui, apenas esses objetos saem daqui. Isso daqui seria o Domain Driven Design. Então, quando eu tenho um código como esse, eu tenho um código horrível, porque esse inteiro, ele não comunica absolutamente nada. Como assim o inteiro? Qualquer coisa. Então, mesmo que esse código funcione, ele é péssimo, porque ele não expressa nada em termos de comportamento. Como é que a gente foge disso? Existem elementos chamados de enumerações. Uma enumeração é todos os possíveis valores
de um determinado elemento. Por exemplo, eu poderia ter uma enumeração, não vou usar a sintaxe do Python só para a gente poder entender o conceito. Eu poderia ter uma enumeração tamanho de camisa, e o tamanho da minha camisa poderia ser PMG, GG, entendeu? PP. Eu poderia ter uma enumeração dia da semana. Dia da semana. Quais seriam os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu poderia ter uma enumeração chamada turnos. Turnos, eu teria o turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, turno da madrugada. Então, a enumeração, ela representa valores possíveis, ilimitados, para um tipo que só pode ser encaixado dentro daquelas possibilidades. Então, quando você olha para tamanho, que é P, MG, GG, XG, XGG, sei lá como é que a gente descreve isso, a gente está dizendo que tamanho só pode ter esses valores. Então, ao invés de tentar tratar tamanho como inteiro, tamanho como string, porque acaba expressando valores que não fazem parte do tamanho, ou dias da semana como string, porque vão ter strings que não fazem parte de dias da semana, uma enumeração expressa limitadamente todos os valores que um determinado tipo pode comportar. Faz sentido isso daqui, sim ou não? Beleza? Então, quando você cria uma enumeração, você está dizendo, eu vou manipular esse tipo, enumeração é criar um tipo, e esse cara só pode ter esses valores. Linguagens diferentes tratam enumerações de formas diferentes. Vamos começar do mais simples. No C, no C++, e em algumas outras, enumerações são apenas inteiros. Então você vem lá do C, enumeração é outra forma de dizer, ok, esse cara é um inteiro. Um caractere não é um inteiro internamente? Uma enumeração é um inteiro, onde o primeiro vai ser 0 e os outros seguem a sequência, mas internamente esses caras são inteiros. Então eu consigo manipular enumerações como eu manipularia inteiros. Em outras, como por exemplo Java, você já consegue tratar uma enumeração como uma classe, onde todos os tipos são bem definidos. Ao invés de ter uma classe animal, em que você, por exemplo, em Java, você pode ter infinitos tipos de animais. Imagine um tipo moeda, ou cédula. Você tem infinitos tipos de moedas? Não. Você tem, sei lá, 6 tipos de moedas, 7 tipos de moeda. Mesmo que uma moeda tenha múltiplas características, a quantidade de valores ou tipos que esse cara possui são limitados. Mas qual é a nossa ideia, pelo menos até aqui? Uma enumeração cria um tipo e define quais valores esse tipo pode assumir. Às vezes eu tenho mais possibilidades, às vezes eu tenho menos possibilidades, mas é isso. Então, como é que esse cara resolve o meu problema no nível que eu estou? Então, eu quero uma enumeração, eu quero uma enumeração que retrate um resultado. E esse resultado pode ser ok, deu tudo certo, pode ser argumento inválido, ou pode ser que o bicho morreu. Em Python, a gente expressa isso da seguinte forma. Em Python, essa enumeração ainda é uma classe, e eu digo que essa classe é uma enumeração. Em Python, a gente faz isso. Essa classe é uma enumeração. Isso daqui poderia ser uma string, tanto faz. Ou pode ser um número. Vou deixar como número ou como string. O valor dele aqui não é relevante. O que é que importa? Isso daqui tem que ser maiúsculo. Tem que ser
caixa alta, quer que a gente chame em português? Caixa alta, maiúsculo, todo maiúsculo, né? Uppercase. Porque esse cara é uma constante, isso daqui não muda, tá? Então eu estou dizendo que o resultado pode ser ok, argumento inválido ou morto. Então eu posso ter esses possíveis resultados. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dizer que o envelhecer retorna um resultado. Resultado, ponto, argumento inválido. Resultado, ponto, dead age. Não, desculpa, né? Então agora eu saí de um modelo em que isso daqui era subjetivo, era um inteiro, era uma coisa solta, para um modelo em que só a leitura do dado, envelhecer, recebe um inteiro e retorna um resultado. O resultado pode ser ou ok, ou então eu passei o argumento inválido, ou então o bicho morreu. Só com a descrição, ou seja, só com o protótipo, só com a assinatura, eu descrevo exatamente quais são os possíveis comportamentos que a minha função tem, sem precisar olhar a descrição da função. Tudo bem? Legal? Aí você pode pensar, meu Deus, estou criando um monte de boilerplate, né? Como é que a gente traduz boilerplate? Seria um... em português a gente traduziria como código inútil, né? Código inútil. Só que isso aqui não é um código inútil. Perceba, o que eu estou fazendo é trocar facilidade por assertividade. Agora o meu código tem é infinitamente mais resiliente, é infinitamente mais resistente a erros. E quando você programa, dependendo de onde você está, o custo de errar é altíssimo. Teu código agora, por decisão de projeto, é extremamente mais robusto. Então você tem um pouquinho mais de código para algo extremamente mais sólido. Então agora você pode dizer, result, ponto, argumento inválido. Tudo bem? Quando a gente for olhar as outras atividades, a gente vai ter alguns desses casos. Por exemplo, o carro, ele pode gerar múltiplos erros. Vocês não precisam fazer um tipo de resultado diferente para cada tipo, por enquanto, tá certo? Até porque a gente vai aprender outras estratégias. Mas isso é uma técnica de conseguir descrever a saída exatamente das possíveis saídas de erro que a gente gera. E o nosso código está certo. Cadê? E o nosso código agora está completo. Eu tenho o Pikachu para nos dar as boas-vindas. Você não pode modificar completo? Pode? Sim, Então, Obrigado. eu quis criar um resultado porque eu tinha funções que podiam gerar múltiplos casos de erro. Então aqui a gente só tem uma função, mas essa função podia gerar múltiplos casos de erro. Então eu queria poder dizer isso através da assinatura. Para isso eu criei uma enumeração para exemplificar esses casos. Fosse a calculadora, a gente tem um caso lá que é fazer uma multiplicação. A multiplicação pode dar certo, a multiplicação pode dar errado porque acabou a bateria, a multiplicação pode dar errado porque foi uma divisão por zero, e aí a gente pode fazer isso. Eu tenho lá o carro dirigir pode dar errado porque está sem gasolina, pode ser dar errado porque não tem gente, pode ser dar errado porque eu não consigo completar a viagem pedida com o tanto de gasolina que eu tenho. Então você pode usar essa mesma estratégia. Então, quais são os desdobramentos da aula de hoje? Então, número 1, você tem que treinar para conseguir fazer isso com zero consulta. Ou seja, conseguir manipular, conseguir separar entre argumentos estáticos, fazer o construtor,
colocar tipo de retorno, fazer if else, saber fazer early return, né? Early return, conseguir fazer a main de forma incremental, faz um pouquinho, implementa um pouquinho, faz um pouquinho, implementa um pouquinho. E preferência, aprenda a fazer todas essas etapas agora que os códigos são muito pequenininhos. Aqui a gente tem um código de 64 linhas, ok? Mas com muitas pequenas técnicas de boas práticas. O mais importante agora é como você faz o código. Por quê? Porque o objetivo é, mesmo que você tenha projetos que são grandes e que você não é capaz de completar, putz, o projeto era muito grande, eu tinha que fazer o cadastro de alunos, o cadastro de disciplinas, validação de aluno, validação de matrícula, matricular, se o cara tinha um monte de lógica de negócio, era um projeto com uns 10 classes diferentes. O objetivo não é que você consiga fazer tudo, é que você consiga fazer incremental. Então, mesmo que o projeto seja grande, se você for sendo guiado pelo teste, você pode dizer, eu não consegui fazer tudo, mas eu fiz 60%. Eu consegui fazer o cadastro dos alunos, a validação da matrícula e o cadastro das disciplinas, mas eu não consegui fazer a lógica de matricular, porque você está fazendo incremental. O que é foco aqui, tá certo? E eu vou repetir, e mesmo eu falando e repetindo, vai ter gente fazendo errado. O que é que é inaceitável? É você fazer assim, professor, eu fiz o código todo, eu só não consegui fazer a main. Mas toda a lógica eu fiz. Aí você me dá uma carteirada dessa. Aí eu pergunto, quando você olhar para o cliente, você tiver que fazer a entrega, ele perguntar, cadê? Aí você vai dizer, eu fiz o código todo, só não roda nada, mas eu fiz. Poxa, cara, entendeu? Poxa, meu filho, tu vai fazer isso com o teu cliente? Não, você tem que mostrar algo. Aí você diz, olha, eu já fiz essa parte, isso daqui está funcional, aqui eu só tenho as telas, eu só tenho o protótipo. O negócio tem que ser incremental. Então, se você faz um monte de funcionalidade e essas funcionalidades não passam no teste e não foi feita de forma incremental, você está me dizendo que é ansioso demais e não sabe programar. Professor, eu queria colocar logo tudo no papel, tudo que eu sabia fazer. Não, filho de Deus. Eu não quero isso. Eu quero que você faça progressivo. Eu quero que você me mostre que você está fazendo um bom TDD. Test Driven Design. Eu quero que você me mostre que você sabe se deixar conduzir pelos testes. Tem 50 testes. Você fez o primeiro, depois fez o segundo, depois fez o terceiro, depois fez o quarto. Combinado? Está explicado como é que eu quero que vocês estudem, sim ou não? Agora sim, né? Vocês entenderam o que é o processo. Então, para treinar, tem mais duas atividades aqui no mesmo bloco. E calculadora? Tem o carro e tem a calculadora. As duas atividades são homônimas. Elas vão requisitar exatamente as mesmas técnicas que a gente viu no animal, com lógicas de domínio diferente. Enquanto o carro você vai colocar os passageiros, colocar gasolina, evitar que a gasolina transborde, evitar que caiba mais passageiro que tem dentro do carro, pegar essa lógica, ver se você consegue dirigir com o teu carro, né? Verificar se a gasolina acabou. Toda vez que você anda, a gasolina diminui e a quilometragem aumenta, essas lógicas simples. A calculadora você carrega a calculadora, quando você carrega a bateria da calculadora aumenta, só que a bateria tem um limite, o mesmo problema, tudo limitação, tudo parecido. Quando você faz um cálculo, seja uma soma ou uma multiplicação, você guarda o estado da soma ou da multiplicação internamente.
Só que toda vez que você faz um cálculo, a bateria gasta. E se você tentar fazer um cálculo e não tem bateria, gera um erro. Você tem que dizer que não conseguiu gerar o cálculo, porque a bateria acabou. E se você tentar fazer uma divisão, tem 2 erros que podem sair, tanto o erro de acabou a bateria, quanto o erro de divisão por zero. Tudo isso daqui são só formas de você pegar o conceito que você já viu e só replicar. Então, qual é a ideia? É você tentar fazer sem consultar. Porque é justamente quando você pega um negócio assim, agora eu vou criar os novos atributos. Vale-me Deus, eu não lembro nem como é que cria atributo. Onde é que bota os atributos? É aqui em cima ou é aqui embaixo? É quando o seu cérebro é forçado a verificar se você aprendeu as técnicas que eles fixam. Tá certo? Então, eu sugiro que se você for fazer os 2, você tente fazer, qualquer um, acho que a calculadora é até mais fácil. Você tente fazer, pode até tentar fazer consultando o teu modelo, não usa IA, tá certo? Porque tudo que está sendo pedido já está no código de modelo. Você olha para o código do modelo, interpreta como funcionaria e adapta. Vixe Maria, não compila, por quê? Aí você olha para o código do modelo, sugestão, a gente acha que sabe ler. Só que tem tanto código, tanto erro besta, o cara esqueceu os 2 pontos, o cara esqueceu o ponto e vírgula. Então, quando estiver dando errado, confira caractere por caractere. É uma vírgula, um elemento, 2 pontos, um parêntese. Vale, eu esqueci a vírgula, como eu sou bocó. Quando você está mudando de linguagem, o seu cérebro ignora sinais de sintaxe. Então, vai elemento por elemento. Não seja preguiçoso. Não colhe o código no chat GPT e pergunte, ei, irmão, onde é que eu estou errando? Porque os nossos códigos são pequenos. Se começar a aparecer um monte de coisa vermelha, resolva logo, ao invés de escrever um monte de coisa, para tentar descobrir cadê o vermelho. Então, tudo isso eu estou explicando vocês, como é que vocês vão aprender a programar, como é que vocês calibram o código de vocês para conseguir escrever sem olhar, para não ficarem dependentes de Copilot, ChatGPT, etc. Por quê? Porque uma atividade por bloco, e aí eu já vou explicar, mas eu só vou mostrar o modelo de feedback na semana que vem. Uma atividade por bloco, a partir da semana que vem, a gente vai fazer com 0 suporte. Ou seja, as outras atividades do bloco você pode consultar, estudar errado, fazer do jeito que quiser. Mas uma atividade por bloco, você vai ser convidado a fazer com 0 suporte. Ou seja, você vai ser convidado a fazer em modo de avaliação. Sem pesquisa, sem ajuda, sem outras pessoas, sem consultar na internet, apenas tentativa e erro. Naturalmente... Pode. A ideia é que na atividade de avaliação, você tem que tentar fazer só você e Deus. Mas e quando tiver as outras atividades na resposta delas? Não, é só você e Deus. Ok. Porque a atividade de avaliação é justamente pensar, por exemplo, imagina que a gente está aqui fazendo essas 5 aqui. Você viu o conceito na toalha, aplicou no enxugar, entendeu como é que funciona no animal. Exemplo, faz o carro consultando outro modelo, mas em algum momento você tem que largar as muletas, filho. Em algum momento você vai ter que largar. Vixe, será que eu lembro como é que eu faço um pattern matching? Qual é a palavra mesmo que eu uso? E se você não consegue fazer, você não consegue fazer. Isso é injusto. Aí quando tu for para tua entrevista de emprego, tu vai perguntar, deixa eu só fazer uma consulta aqui rapidinho. Tudo bem que na vida real, o tempo todo a gente está fazendo consulta. Na vida real não existe um momento em que você tem 0 suporte, tudo bem? Às vezes tem. Quer dizer que você está programando aqui, aí caiu a internet, você não tem mais GPT nem nada, você só posso continuar quando acabar a internet, é desse jeito, Eu não tenho mais como fazer consulta, eu vou ficar só esperando aqui, vou esperar a internet voltar, porque senão eu não consigo programar. Poxa, não é para ser assim, né? É para ter um mínimo de equilíbrio entre o que você é capaz de fazer sozinho, entender sintaxe, conseguir programar minimamente de forma incremental
e uma ferramenta que acelera. Eu sou totalmente a favor de IA, sou totalmente a favor, ok? Eu entendo que hoje é que nem você imagina, antigamente os engenheiros diziam assim: não, a gente não vai usar essas ferramentas como calculadora científica, AutoCAD e esse monte de coisa, porque vai tirar das pessoas a capacidade de fazer conta. Será que essa é a realidade hoje? Não, isso não faz o menor sentido. É que nem você pensar, vamos derrubar o Stack Overflow, porque vai tirar das pessoas a capacidade de fazer código. Não faz sentido. Só que o que acontece é que ferramentas assim só potencializam o que você sabe fazer. Se você é um programador ruim, você vai gerar muito código ruim. E se você é um programador bom com critério, você vai gerar muito código bom. A questão é que aprender a ser um programador bom implica em minimamente dominar os conceitos e as estratégias. E é o que eu estou tentando forçar vocês nessa disciplina. Tudo bem? Em algum momento vocês vão ter que fazer as escolhas sozinhos do que vocês vão ou não aprender. Mas aqui eu estou declaradamente dizendo: esses elementos vocês obrigatoriamente devem aprender. Você vai ter que aprender a escrever manual, aprender a escrever sintaxe, aprender a entender como ele funciona, porque aí depois, quando você achar ele no Rust, no JavaScript, no TypeScript, você pode se dar ao luxo de não aprender lá, porque aqui você aprendeu. Tudo bem, diz? Autoavaliação. Só semana que vem. Ok. Tudo bem? Porque o modelo novo de autoavaliação eu não publiquei para a versão do TKO que vocês têm, que ainda está em testes. Eu só vou explicar na semana que vem. Por enquanto só faz. Você tinha dito sobre pelo menos uma atividade sem consulta. Só a partir da semana que vem. O que eu estou explicando eu estou tentando convencê-los de que vocês vão precisar aprender a fazer tudo manualmente. Mas como é que é feito para fazer a avaliação? Semana que vem. Sem ansiedade. Só faça. Chega aqui fazendo o carro de olho fechado, tá certo? Então, mas essa fica retroativamente? Não. Só aprenda. Só nas próximas testes. Só aprenda. Aprenda. Então, semana que vem, cheguem sabendo fazer o carro. A calculadora deixo como opcional, porque cada pessoa vai ter muita dificuldade, outras vão ter pouca. Para algumas pessoas, só aprender a fazer o carro já vão ser aí 3, 4 horas de trabalho. Então, para alguns vai ser muito difícil, porque é sintaxe, lógica, quebra-cabeça. Para outros vai ser extremamente fácil. Então, eu peço que você tire aí umas 3 horinhas para praticar o que vocês viram essa semana, para a semana que vem, combinado? Então, assim, como hoje já foi muita coisa, eu acho que nem dá mais tempo de vocês tentarem fazer nada. Eu vou fazer a chamada e liberar vocês, tá certo? Mas é para escolher qual aula para fazer assim? Qualquer uma. Você ainda hoje coloca no YouTube? O vídeo, coloca. Eu vou aqui para minha sala e já coloco o vídeo, tá certo? A primeira atividade que ela toalha não tem como. É por causa que quando você termina as outras, aí fica o negocinho certo, né? Sim, você pode puxar aqui manualmente. É porque como ela não tem teste, não tem como eu descobrir o quanto de uma atividade sem teste você fez. Então você tem que fazer a autoavaliação e dizer fiz tudo. Entendeu? Seria o equivalente a isso. Mas autoavaliação só semana que vem, porque vai mudar o modelo inteiro. Bora para chamada.